No capítulo 2, você vai aprender a configurar a área de trabalho, as unidades de desenho e algumas ferramentas auxiliares de desenho do AutoCAD. A primeira coisa que deve se configurar ao iniciar um desenho são as unidades de trabalho. No menu de aplicação, em Drawing Utilities, a gente tem o comando Units, que a gente vai configurar as unidades de trabalho. O AutoCAD é um sistema adimensional de unidades. Isso significa o quê? Que você vai trabalhar na unidade 1, que vai ser 1 metro, 1 milímetro ou 1 centímetro e assim por diante. Você vai trabalhar com a unidade 1 metro e na hora de imprimir, você vai fazer uma ligação entre as unidades de trabalho e milímetros impressos na folha. Isso tudo vai ser explicado com mais detalhes no capítulo 14. Eu tenho várias opções de unidades para escolher no sistema métrico ou no sistema imperial, em pés e polegadas. No caso do Brasil, a gente trabalha mais em metros e milímetros, então a gente vai escolher o sistema decimal. E depois o número de precisão de casas depois da vírgula, que pode ser até 8 casas depois da vírgula. Eu vou ajustar aqui somente 2 casas. Para medir ângulos também é possível escolher qual vai ser o sistema de unidades de medida de ângulos. Definido isso, se vocês olharem na linha de status as coordenadas, agora eu estou somente com 2 casas decimais, então o que facilita bastante a visualização das coordenadas. Vou desenhar uma linha então. Vou acessar o comando linha aqui pelo menu. Então o AutoCAD me pede o ponto inicial. Vejam, conforme eu vou desenhando as linhas, eu estou com o cursor livre. E às vezes eu posso ter uma dificuldade de desenhar uma linha ortogonal. Para isso, a gente tem um botão aqui embaixo na linha de status, que é o botão Orto. Se eu ligar esse botão, eu asseguro que as minhas linhas vão sair somente ortogonais. É mais um ajuste para facilitar os meus comandos. O segundo ajuste importante de vocês aprenderem nesse capítulo é o botão Snap. O Snap, ele vai forçar o passo do cursor, é a distância mínima que o meu cursor vai trabalhar, no caso aqui em 10 unidades. Então, o que acontece quando eu ligo o Snap? Na hora que eu vou desenhar uma linha, a minha tela está com o grid de 10 em 10 unidades. Então, vejam, a distância mínima que eu consigo clicar de 2 pontos vai ser de 10 unidades. Então, vejam, 10, 10, 10, 10, sempre uma distância mínima de 10. Então, isso facilita se eu tiver um desenho que é múltiplo de um certo número de unidades. Eu posso configurar esse snap para qualquer valor. Outra configuração da tela é a configuração da entrada de comandos. Como eu falei para vocês, a gente digita um comando e ele vai interagir com o usuário através da linha de comandos. Então, a linha, primeiro ponto, segundo ponto. A outra opção é a interação pela tela. A gente tem uma ferramenta aqui que chama-se Dynamic Input. Se eu acionar esse botão e entrar num comando, vejam, no meu cursor eu tenho a solicitação do primeiro ponto da linha, que é o que o AutoCAD vai pedir. Então, eu tenho ao mesmo tempo no cursor e na linha de comandos, tá? Aqui embaixo, ele está pedindo a mesma coisa, o primeiro ponto. A diferença é que eu vejo já no meu cursor, eu não preciso olhar na linha de comandos. E eu vejo a distância dos pontos ali na tela. Então, vejam que já está aparecendo a altura 20, que é a altura daquela linha que eu estou desenhando. E o ângulo entre as linhas. Então, você pode optar entre trabalhar com esse botão da Dynamic Input ligado ou desligado, o que for mais confortável para você.
Outra configuração que o AutoCAD traz para a área de trabalho é a configuração do trabalho para 2D, onde a gente tem aqui em cima, na barra de acesso rápido, acionado o Drafting Annotation. Essa configuração de Workspace traz na tela todos os comandos de 2D, que são os comandos que a gente está vendo agora. Se eu fosse trabalhar em 3D, eu teria que ligar o Workspace 3D. Ele trocou todos os comandos da tela para os comandos de 3D agora. Então, isso deve ser feito no início do trabalho. Se você vai trabalhar em 2D, você vai ligar uma área 2D. Se você vai trabalhar em 3D, tem que modificar os comandos que vão ser apresentados na tela. Tudo isso pode ser configurado, além de outras configurações que vocês podem fazer, tá tudo explicadinho no livro. Eu posso ainda visualizar algumas propriedades dos meus objetos. As propriedades dos objetos são visualizadas através de uma palette que chama-se Properties. Aqui na aba View, eu posso ligar essa palette de propriedades. Então, para que serve isso? Quando eu seleciono, por exemplo, uma linha, eu movo o cursor para cá, ele vai me dizer várias informações dessa linha. Por exemplo, a coordenada X em que ela inicia, a coordenada Y em que ela termina, e uma série de outros dados de propriedades que vocês vão aprender ao longo do livro. Bom, isso é o que tem de mais importante para vocês aprenderem no capítulo 2.